Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a segunda lei de Newton, fazer uma introdução em o que é força, força resultante e aceleração. Existem dois tipos de força, força de contato e força de campo. Nessa primeira aula a gente vai falar sobre força de contato. Ela é gerada através do contato entre dois corpos, por exemplo na figura 1, onde um rapaz empurra a caixa e o outro puxa. Então nesse momento que eles encostam na caixa, eles fazem uma força nela. Da mesma maneira que a caixa encostada no chão gera a força de atrito entre o chão e a caixa. E na figura 2 tem um bloco colocado em cima de uma mesa, onde ele faz a força P na mesa, que é a força peso, e a mesa faz a força N, que é a força normal no bloco. Então assim que estabeleceu o contato entre dois corpos, é gerada a força. Nesse caso aí, como tanto a caixa em cima da mesa quanto a caixa que os dois caras estão empurrando está em repouso, então o somatório vai ser igual a zero. F1 mais F2 igual a força de atrito, isso dá zero, e força normal igual a peso, também dá zero. Força resultante. Então a força resultante vai ser quando um corpo aplica força em outro e uma dessas duas forças sobressai, uma é maior que a outra. Então vai gerar a famosa força resultante. Por exemplo, nesse quadro branco aqui, tem a força resultante é igual a F1 menos F2. A gente pode ver que F1 é bem maior que F2. Então vai gerar uma força resultante. A força resultante tem direção e o sentido da força de maior módulo. Como assim? A força de maior módulo nesse exemplo é F1. F1 é bem maior que F2. Então a força resultante vai apontar para o mesmo lado que F1. E quando há força resultante, vocês têm que saber também que existe uma aceleração. A aceleração também vai apontar para o mesmo lado da força resultante. E é a aceleração que é responsável pela mudança de direção do corpo e pela mudança de velocidade, que a gente vai ver daqui a pouco. Força perpendicular. Quando você aplica uma força no eixo Y, na vertical, e uma força em X, a força resultante vai estar na diagonal. Nesse exemplo aí, F1 está na vertical, F2 está na horizontal. Então a força resultante em azul vai estar na diagonal. E para vocês acharem ela, não basta mais só somar ou só subtrair. Nesse caso aí tem que fazer o teorema de Pitágoras, que é aquele que você vai colocar a força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Aceleração. Quando a força age sobre um corpo e uma força resultante é gerada também uma aceleração. Isso sempre vai acontecer. Tem força resultante, tem aceleração. A aceleração é a mudança de velocidade. Então, por exemplo, tem um carro a 80 km por hora. Para ele chegar a 90, ele vai ter que acelerar. Então essa mudança de velocidade aí é chamada aceleração. Nesse caso, F1 é maior que F2 nessa bola. Então a aceleração da bola vai estar para o mesmo lado que F1. Vamos achar a força resultante nesse exemplo aqui. Tem uma caixa e esse robozinho vai empurrar ela. A Fn apontando para cima e a Fg, que é o peso, apontando para baixo. As duas têm o mesmo valor, então as duas se cancelam. Isso quer dizer o quê? Que na vertical não tem movimento, porque o somatório de Fn e Fg, que são as forças da vertical, é igual a zero. Quando o robozinho começa a empurrar, ele faz uma força para frente e o atrito faz uma força para trás, até que ele rompe o atrito e a força resultante aponta para o lado da força onde ele fazia. Começando de novo. Agora ele vai empurrar para o lado de cá. Ele faz força, faz força, faz força, não consegue romper a força de atrito, até que chega um momento que ele iguala a força de atrito e depois passa. Essa força verdinha ali seria a força resultante. Vamos fazer aqui a questão 1. Em uma disputa de cabo de guerra, a equipe azul puxa a corda para o lado esquerdo, exercendo uma força de 350 newtons. Já a equipe vermelha puxa para o lado direito, empregando uma força de 250 newtons. Calcule a força resultante e indique
para que lado ela aponta. Então vamos lá. A equipe azul puxa a corda para o lado esquerdo, exercendo 350 newtons. Então aqui nesse programinha aqui a gente vai ver que tem essa equipe azul e a equipe vermelha. Pronto. Quando a gente iniciar aqui, ó, as duas vão começar a fazer força. E para onde vai estar a força resultante? Para o lado da equipe azul, que foi a que venceu, que faz maior força. Olha só. Quando as duas começam a fazer força, 350 N para um lado, 250 N para o outro. Dos 350 menos 250, força resultante de 100 newtons apontando para o lado da equipe azul. Questão 2. O navio vai atravessar um rio. A força que o motor do navio faz é de 40 newtons no sentido vertical. Então é esse FM aí que está em cinza. Nesse momento a correnteza do rio faz uma força de 30 newtons na horizontal. Então é esse FC, força da correnteza, que é representado em branco. Calcule a força resultante e indique para que lado está a aceleração resultante. Então, se a gente tem uma força na vertical e uma na horizontal, fazendo um ângulo de 90 graus, a resultante vai estar na diagonal. Então, como que a gente vai calcular ela? Pelo teorema de Pitágoras. FR ao quadrado é igual a FM ao quadrado mais FC ao quadrado. FM é 40, FC é 30. E aí é só realizar os cálculos. 40 ao quadrado dá 1.600, 30 ao quadrado dá 900. 1.600 mais 900 dá 2.500. Esse quadrado que está no FR passa para o outro lado em forma de raiz. Então a força resultante vai ser raiz quadrada de 2.500, que é igual a 50 newtons. E aonde vai estar a aceleração? Bom, a aceleração resultante vai apontar para o mesmo lado da força resultante. Isso é regra. Para onde está apontando a força resultante, aponta a aceleração também. Então é isso, gente. A gente vai deixar o quiz para vocês. Respondam lá, deixem as dúvidas. E até a próxima aula.